Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje senti uma vontade muito grande de compartilhar um pouquinho a minha história com o jejum espiritual e confesso que hoje eu acordei, eu sabia que eu ia gravar alguma coisa e eu sempre peço para que Deus me guie, e eu já digo aqui, não é um vídeo religioso, mas eu sempre peço, né, para que Deus me guie e que Ele me dê palavras, me dê inspiração toda vez que eu for gravar. E hoje eu tinha um tema mais ou menos assim que eu queria gravar e eu comecei a gravar umas 13 vezes, fiz uns 13 vídeos e não tava fluindo. E aí eu sentei e eu disse: Deus, eu sei, né, que hoje eu vou gravar alguma coisa, mas o que eu devo gravar? Então, se esse vídeo não tá fluindo. E me veio de que eu deveria contar um pouco mais sobre minha experiência com o jejum. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Lari, eu já tô há mais de 2 anos aí no meu caminho pra me descobrir, pra me encontrar, pra me tornar a minha melhor versão, né? Passei pelo meu despertar espiritual, estou passando, estou caminhando a cada dia em busca de ser alguém melhor. E eu gosto de trazer algumas conversas, algumas reflexões aqui, realmente compartilhar a minha experiência e livremente, assim, o que eu senti no meu coração de falar. Então, para começar, o jejum espiritual, ele não é um jejum com o objetivo de emagrecer. Eu já tinha feito vários jejuns loucos, assim, para emagrecimento e tudo, mas o jejum espiritual, ele não tem o objetivo de emagrecer, nem nada disso. Ele é um jejum para conectar a tua alma, o teu espírito, né, ao ser divino, ao ser superior. Porque eu digo aqui que não é um vídeo religioso. Eu, Larissa, hoje, não me encaixo em nenhuma religião, não tenho uma religião, e eu busco realmente uma conexão espiritual. Acredito em Deus. Quando eu falo de Deus, eu falo do grande espírito, criador, grande mistério, ser ilimitado, aquele que nos abençoa e que direciona a nossa vida. Mas por que o jejum espiritual mudou minha vida, mudou minha experiência com Deus e o que ele me trouxe de benefícios? Primeiramente, assim, eu tinha muita dúvida sobre o jejum, como fazer, quando, por quê, e eu entendi que o jejum ele é muito mais um chamado do que algo programado ou algo rotulado. Então, você pode começar o seu jejum, por exemplo, dentro dos seus limites. Eu vou fazer um jejum espiritual de tantas horas, eu vou ficar sem comer alguns alimentos. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é muçulmana e ela me disse que o jejum deles normalmente é do amanhecer até o entardecer. Enfim, são várias práticas diferentes. Algumas religiões fazem o jejum completo, inclusive de água. Algumas permitem que você coma, vamos supor, somente salada ou alimentos não processados. Como eu disse, algumas, então, é um jejum somente durante o dia, algumas são 24 horas, não existe uma regra. E esse é o primeiro ponto, não vamos rotular o jejum. Mas eu teve um dia, assim, foi ano passado, foi agora em 2023, que eu tava, eu tava num período bem difícil, e eu já tinha me mudado de país, e eu tava, assim, com algumas questões, muitas dúvidas, e eu pensava, como eu vou responder essas dúvidas? Mas eu queria uma resposta mais certa, uma resposta assim, eu não queria agir por impulso, eram perguntas que sim, iam mudar muito minha vida, então eu não queria agir por impulso, eu queria uma orientação divina, e eu já vinha nessa busca de maior conexão com Deus, com o Criador. E aí me veio assim, eu vou fazer um jejum. E eu comecei sem nenhuma promessa, sem, não, vou fazer 24 horas, nada, só deixei fluir. E eu pedi para que Deus me ancorasse, para que Deus me guiasse, para que Ele me desse forças e para que Ele me mostrasse, então, quando seria o momento certo de finalizar o jejum. O jejum espiritual, ele é um jejum que ele, necessariamente, o mais importante que eu vejo, ele seja acompanhado com oração. Então, como eu disse antes, eu não faço uma oração religiosa, mas para mim a oração é uma conversa com Deus. Então, durante toda essa prática do jejum, eu ia lá, eu colocava músicas que me conectavam, fiz uma meditação, orei, entreguei para Deus e pedi direcionamento. Se eu fosse merecedora, então, que Ele me desse esse direcionamento. E foi indo, consegui ficar 40 horas em jejum e sentindo no meu espírito, então, não, agora eu devo encerrar o jejum. E não tive minha resposta. Não tive minha resposta, mas assim, eu tava em paz, tava feliz até comigo mesma por ter me superado, por ter conseguido ficar, né, tantas horas sem comer, sem nenhum tipo de alimento. E tudo bem, não tive minhas respostas, mas agradeci mesmo assim a Deus pela força que Ele tinha me dado, pela resiliência, né, de ficar no jejum. E aí no dia seguinte eu comi, né, novamente quebrei o jejum, era em torno de umas 9 horas da noite, comi só uma sopa. E no dia seguinte, vida que segue, tomei meu café da manhã. E naquele dia só tomei um café e comecei a trabalhar, a estudar, e abri um vídeo sobre um assunto totalmente aleatório. Não tinha nada a ver com espiritualidade, nada. Era um podcast, assim, como eu disse, bem aleatório. E eles começaram a falar sobre algumas coisas nesse podcast que não tinha nada a ver com o assunto do podcast. E aquilo começou a entrar em mim, gente, de uma forma. O meu espírito sentiu aquilo, aquelas palavras, assim, de uma maneira, e eu comecei a chorar.
tava me acabando de chorar, assim, eu botei algumas músicas, eu pensei, vou me acalmar, depois botei algumas músicas, e aquelas músicas, uma playlist também botei pra rodar no aleatório. E aquelas músicas condisseram com o que eu tinha ouvido no podcast, e aí me veio a consciência, minhas respostas. Gente, todas as respostas que eu tinha pedido estavam ali, naquela mensagem. Ou seja, não foi assim, Deus falou comigo, tipo, a resposta que tu quer é essa. Não, mas logo depois do jejum, as respostas que eu queria vieram de maneiras totalmente inesperadas. E isso pra mim foi, assim, uma grande virada de chave. E foi transformador. Primeiro, pela emoção de sentir esse canal tão direto com o Criador, com esse espírito guia. E por ter finalmente entendido uma ferramenta que era plausível, que estava nas minhas mãos, de conexão com o grande espírito. E a partir de então eu comecei a usar o jejum como prática de conexão. E eu vi vários vídeos, inclusive, né, se vocês se interessam pelo assunto, procurem no YouTube, procurem saber um pouco mais. Mas, como eu disse, façam o que ressoa com vocês, ouçam a voz do espírito de vocês, da intuição de vocês, e deixem fluir, tá? Não busquem, sim, entendimento, busquem conhecimento, mas não se rotulem a métodos ou o que funcionou para alguém vai funcionar para você. O caminho espiritual de cada um, as conexões, as práticas são diferentes, isso vai ressoar com o teu espírito, e então só deixa fluir. Eu comecei então a usar o jejum espiritual, o jejum com oração, e como eu disse antes, oração sendo uma conversa com Deus, mais frequentemente em minha vida, e isso transformou a minha vida e a minha espiritualidade da água pro vinho. E a prática do jejum, ela vem desde os povos antigos, nativos indígenas, muito antes das religiões. Eles já praticavam o jejum também como uma forma de enfraquecer o nosso corpo, entregar, né, o nosso físico, para nos conectar então com o espírito, com o espiritual. E funciona muito. Então eu estudei tanto nos povos indígenas quanto nas religiões e fui pegando um pouquinho de cada, assim, trazendo esses insights, trazendo essa inspiração e colocando então na minha prática também. E como eu disse, desde então comecei a fazer mais vezes. Nunca passei das 40 horas por enquanto esse foi o meu limite. E já fiz mais vezes de 40 horas, fiz algumas vezes de 24, algumas vezes, assim, eu senti no meu espírito de, tipo, faz um jejum. E nem tinha um propósito, eu só comecei a ouvir realmente aquela voz da minha intuição, aí vinha alguma coisa sobre jejum e eu pensava, vou fazer. E eu começava e dizia, Deus, eu entrego nas tuas mãos, o tempo que tiver que ser que seja, e eu fazia, às vezes dava 20 horas, 24 horas, e começaram a me vir insights, começaram a me vir respostas, caminhos começaram a se abrir, eu realmente comecei a ouvir mais a minha intuição e eu me conectei muito com Deus através dessa prática. Pra mim foi transformador. E é isso. Eu realmente tive as respostas, foi uma ferramenta de respostas, de um canal mais direto com Deus, com o grande espírito. E se eu pudesse falar, deixar alguma dica aqui pra vocês, como eu disse, estou aqui falando de coração aberto, que vocês se abram para essa prática, se vocês estão aí no caminho espiritual de vocês, se abram para essa prática, pesquisem, procurem, sejam curiosos e tentem fazer sem expectativas. Como eu disse, no meu primeiro jejum eu tive expectativas, eu achei que as respostas viriam dentro daquele tempo do jejum, mas não, elas vieram depois. E em várias outras vezes que eu fiz o jejum também, não veio no momento do jejum, mas depois alguém falou alguma coisa, ou eu ouvi uma música, ouvi um vídeo, sabe, alguma coisa, alguma forma o universo teve de me mostrar essa que é a tua resposta. Essa é a resposta que tu estava buscando. E como tu tá tão expandido, como a tua consciência tá tão expandida, o teu espírito tá tão elevado, tu entende que aquela é a resposta que tu estava procurando. Então é isso. Essa foi um pouquinho, assim, um resumão, né, da minha experiência com o jejum, porque eu fiz, o que ele teve, né, de impacto na minha vida, e espero instigar vocês a, quem sabe, né, se tu tá aí nesse caminho espiritual, também praticar o jejum. Um grande beijo e vejo vocês na próxima.